para o Brasil, pelo clamor desta nação. A tua glória neste lugar, com minha alma eu vou clamar. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Muito bom dia, já boa tarde, né, para todos que estão aí acompanhando a nossa oração do meio-dia pelo Brasil. Deixa eu colocar aqui o nosso slide. Ore pelo Brasil. Muito obrigado a você que está acompanhando nossas transmissões. Nós temos aqui, deixa eu ver, temos a Ocilene, né, está aqui conosco. Opa! Não era isso aí, agora sim. A Ocilene está aqui conosco, ela é lá do Pará. Também a Silvia, que é de Santa Catarina. A Ana Lúcia, aqui de Rio Preto. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Tá ótimo aqui, obrigado a todos pela presença. A Valdete de Campinas, saudação aqui. Maria do Carmo, Mouri Costa, a nossa irmã Marli, perdão, é de Cerro Azul, no Paraná. Nosso irmão Emerson, também do Pará. Pastor Welson, aqui do Litoral Paulista. Ótimo dia para todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pastor Welson, da companhia. Irmã Maria de Fátima, Pai seja com todos. Deus abençoe mais um programa. Ore pelo Brasil. Salve o nosso Brasil, Senhor. Amém. Muito bom, eu agradeço aí a companhia de todos que estão conosco na oração pelo Brasil. Nós estamos orando todos os dias ao meio-dia pela nação brasileira. Você é nosso convidado para orar pelo Brasil. Estamos também oferecendo a você gratuitamente o livro Ensina-nos a Orar. Esse livro, irmão, do programa Rumo ao Trono, ele tem ali um conteúdo para a oração, tá? Então, ele vai mostrar para você os versículos da Bíblia que ensinam a oração. Como orar, a quem se dirigir, a posição física que a gente fica, de pé, ajoelhado, como é mãos levantadas, como é a oração na Bíblia, o que a Bíblia recomenda, né? Quantas vezes orar por dia, como que é isso, irmão? Como que é orar? Né? Então, que palavras eu digo, que motivos de oração a Bíblia nos recomenda? Então, tudo isso, irmão, estará ali no livro Ensina-nos a Orar. É uma bênção, é um material gratuito. Você clica no link aqui na descrição do vídeo, baixa no seu celular, no seu computador. É um e-book, um livro digital para você ler e aprender aí cada vez mais sobre como orar, né? E aí também tem um esquema sobre como orar mais tempo, né? Às vezes a pessoa fala, eu não consigo orar, não tenho palavras, né? Então ali tem um esquema
para você treinar a sua oração, para você passar mais tempo com Deus, não é? Então, tudo isso está aí gratuitamente à sua disposição. E tem também um e-book, irmão, chamado A Lista de Trump. Esse e-book tem as autoridades brasileiras que tiveram visto suspenso ali no dia 18 de julho, aí por decisão do secretário Marco Rubio, e eles tiveram visto de entrada nos Estados Unidos suspenso. São 8 ministros da Suprema Corte, mais 5 autoridades do Brasil, e você tem a descrição de todos eles, um currículo sobre quem é a pessoa, uma foto, as decisões polêmicas, situações polêmicas na carreira dessas pessoas, todas listadas aqui e gratuitamente. Você clica no link e baixa, tá? Tem em português e inglês, uma versão em português, uma versão em inglês. Se você quiser compartilhar com um amigo de outro país, tem também a versão em inglês, tá? Isso tá aqui disponível, é um e-book com essa informação totalmente de graça, tá? E a ideia é que você ore, né, por todas as autoridades do Brasil. Estamos aqui orando pelo governo brasileiro e tivemos na semana passada também a aplicação da Lei Magnitsky. É uma lei, a Global Magnitsky, né, é a lei que pode aplicar sanções a pessoas que praticam violações dos direitos humanos, estão envolvidos em corrupção, crime organizado, no mundo inteiro. E essas sanções impedem essa pessoa de fazer negócios com qualquer empresa que tenha negócio, esteja com base de negócio, faça negócio com os Estados Unidos, né? Então, é uma punição severa, né? Já foi aplicada a muitos países da América Latina, aos juízes da Suprema Corte da Venezuela. Não é novidade isso aí, irmãos, é novidade no Brasil. No Brasil, nunca havia sido aplicada essa lei a nenhuma autoridade, a nenhum empresário, a nenhum brasileiro. Então, agora foi a primeira vez que o Brasil foi alvo dessas sanções, né? Essa lei Magnitsky, ela é uma lei criada para reduzir o impacto, né, da corrupção sistêmica praticada em determinados países. O nome Magnitsky é o sobrenome de um advogado russo chamado Sergei Magnitsky, que denunciou um esquema de corrupção na Rússia, né? Então, aí, o Estado russo, né, ali, socialista, um Estado com a administração extremamente centralizada, inverteu a denúncia dele, né? Ao invés de investigar os acusados, eles investigaram o denunciante e acusaram ele de ter cometido a fraude que ele descobriu. Então, ele foi preso, passou quase um ano preso em condições totalmente degradantes, no inverno, lá numa cela sem aquecimento, e acabou morrendo na cadeia na Rússia. E, então, um dos patrões dele, quem contratava ele na Rússia, era uma empresa norte-americana, e eles fizeram um movimento muito grande nos Estados Unidos para que fosse criada uma lei capaz de punir apenas as autoridades que causaram aquele problema, né? Porque imagina, se você causa sanções para um país inteiro por causa de um ditador, por causa de um corrupto, por causa de uma pessoa que está agindo fora da lei, você prejudica toda a população e muitas vezes aquela pessoa não sai do poder, não deixa o seu cargo, né? O que aconteceu por exemplo, em Cuba, né? Ou na Coreia do Norte. A Coreia do Norte vive sanções, né, mais recentes do que Cuba. A Coreia do Norte vive sanções extremas, né, de todos os tipos. Mas o que aconteceu? O líder continua no poder, né? Então, o povo passa um problema seríssimo, uma vida miserável, não tem acesso ao mundo exterior, não tem acesso à internet, não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade religiosa, não tem nenhum tipo de liberdade. Eles são prisioneiros daquele regime, mas o regime não caiu, né? O ditador, o culpado disso tudo, continua no poder. Então, perdão. Então, a ideia da Lei Magnitsky é diferente. É uma outra lógica. Ao invés de punir o país, ela pune a pessoa, para que esta pessoa tenha problemas, dificuldades no seu dia a dia, e não o país inteiro. Então, aqui, a opção, né, os Estados Unidos entenderam que, de alguma forma, o ministro Alexandre de Moraes tem uma conduta inadequada, compatível com as punições ali da Lei Magnitsky. Então, eles aplicaram essa punição sobre ele. Então, ele estará impedido de negociar com as empresas estrangeiras, estará
impedido de negociar com empresas norte-americanas e com empresas que têm negócios com os Estados Unidos ou de fazer transações em dólar. Então, penalidades e aplicadas sobre esta pessoa, né? Não estamos aqui discutindo se foi correto, se foi incorreto. Não estou dizendo que o ministro Alexandre de Moraes essa figura, né, criminosa, corrupto, como qualquer coisa no sentido, envolvido com violações de direitos humanos. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que os Estados Unidos têm a lei Magnitsky e aplicaram essa sanção sobre o ministro. Na avaliação deles, o ministro deve ser punido e aplicar as sanções sobre ele. E não sobre o país, né? Não são sanções contra a nação brasileira, é contra esta pessoa. Então, essa é a lógica da lei Magnitsky, né? Ao invés de sanções para o país, sanções para esta pessoa que é considerada a pessoa que violou direitos humanos, ou esteja envolvida em corrupção, ou que esteja envolvida em alguma coisa ilegal, que esteja prejudicando fora do país, de alguma forma trazendo prejuízo para além fronteiras, né? Para fora do seu país. Então, aí a lei Magnitsky entra em ação. Então, é isso, né? Para você entender do que se trata. Essas questões foi publicado demais na imprensa aí, né? Eu entendo aqui que nós temos realmente alguns problemas com a Justiça Nacional, né? Questiona a atuação do ministro, questiona a atuação da Suprema Corte em relação, por exemplo, a recusar os pedidos de habeas corpus, como aquele que eu protocolei, os irmãos sabem. Então, eu entendo que isso não está correto, essa conduta, esses atos que eles fazem, né? Mas daí a dizer que existe corrupção, outra coisa, isso não cabe a mim analisar, né? Eu só estou replicando aquilo que a gente vê na imprensa e aquilo que a gente pode avaliar, né? E comentar com vocês. E na minha opinião, né? Esse inquérito, por exemplo, das fake news, chamado de inquérito do fim do mundo, ele é totalmente ilegal, deveria ser totalmente anulado, né? Foi por isso que eu protocolei um pedido de habeas corpus. E estamos agora trabalhando num recurso para que isso realmente seja anulado, porque foi aberto por um juiz, e o juiz não abre inquérito, foi conduzido por um relator que não foi sorteado, e numa corte colegiada sempre é preciso sortear o relator, e também o Ministério Público foi contra essa investigação, e não se pode conduzir um inquérito contra a vontade do Ministério Público. Então, são as razões aí que eu usei no habeas corpus para derrubar as decisões desse inquérito, né? Não foi aceito, então agora nós vamos recorrer. Mas isso é outra coisa, né? Agora, a lei Magnitsky é uma aplicação externa, é lá nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil, essa lei não é brasileira, só para que os irmãos entendam, né, o contexto de toda essa questão. Mas está aí, né? Estou preparando também um material sobre a lei Magnitsky, que logo a gente deve oferecer para vocês. Por enquanto, temos aí a lista de Trump, que fala da suspensão dos vistos, apenas, né? Não da lei Magnitsky, que a gente já, em breve, eu devo ter um material aí para oferecer para vocês. Mas nós estamos aqui para orar pelo Brasil e pelos governantes do Brasil. Porque a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós estamos aqui buscando a presença de Deus. Nós queremos uma intervenção de Deus. Nós não queremos intervenção militar, nós não queremos intervenção estrangeira, né? Não queremos outro país vindo aqui, mandar no Brasil. Não queremos isso. Nós queremos que Deus faça a obra por um caminho pacífico, institucional, que nós possamos ter uma solução dentro do Brasil, para o Brasil, sem violência, sem prisões, sem cassação de direitos, sem suspensão de garantias constitucionais, sem revolta, sem revolução, sem morte, sem sangue, sem sofrimento. Nós estamos pedindo a Deus que conceda essa graça ao Brasil, né? Que nós possamos ser livres de todo esse imbróglio, de toda essa dificuldade, essa crise que nós estamos vivendo no momento, sem nenhuma violência. Tá? Então, é isso que nós estamos pedindo a Deus. E por isso estamos orando pelos governantes, orando pelo Executivo, Legislativo e Judiciário, na primeira semana da campanha, oramos pelo presidente Lula, oramos por todos os que são de cada poder. Né? Então, aqui os poderes, mostramos que todo poder emana do povo, que o Brasil é governado por 3 poderes independentes e harmônicos, mostramos os artigos da Constituição,
E fizemos uma oração especial pelo Senado, né? Estamos orando pelo Executivo, presidente Lula, né? Que Deus converta o seu coração, possa trazer ele para mais perto de Deus cada vez mais, de todos os governadores, de todos os prefeitos. Esse é o Executivo do Brasil. Também pelo Judiciário, o ministro Barroso, né? Que é o presidente do Supremo, depois os outros ministros nas cortes superiores, todos os desembargadores nas cortes estaduais e regionais e os juízes das comarcas. Que Deus abençoe o nosso judiciário. Também pedimos bênção pelo Legislativo, aí na pessoa do senador Davi Alcolumbre, né, presidente do Congresso Nacional, e todos os senadores, todos os deputados estaduais em cada estado e todos os vereadores em cada município, né, que todos eles possam ter a bênção de Deus, a direção de Deus. Fizemos também uma oração especial pelo Senado, né? Mostramos ali o artigo que diz que o Senado é responsável pelo equilíbrio entre os poderes. Ele também tem um papel nesse equilíbrio entre os poderes, né? Mostrei para vocês que, na teoria de freios e contrapesos, o Executivo serve de freio e contrapeso para o Judiciário e Legislativo, o Judiciário para os outros dois, o Legislativo para os outros dois. Então, cabe ao Senado Federal servir de freio e contrapeso para algum excesso praticado pelo Judiciário. Então, nós estamos orando e pedindo a Deus para que o Judiciário tenha ali, né, o seu limite, né, determinado pelo Legislativo, que é o Senado Federal, conforme diz a Constituição, por um caminho institucional, por um caminho pacífico, nós possamos ter um freio para os excessos, um contrapeso para algum abuso que esteja sendo praticado aí nos poderes da República. Muito bem, então agradeço aqui a irmã Ana Maria, também conosco, aqui de Rio Preto, Deus salve o Brasil, e o pastor Eugênio de Colombo, também presente aqui na nossa oração do meio-dia. E hoje eu quero mostrar para vocês um outro artigo da Constituição, né? Estamos sempre aqui trazendo um conteúdo constitucional para você, que é o artigo 142, que fala das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas, nós estamos aqui explicando para você como funciona o Brasil, né? A Constituição Federal, ela mostra como funciona o Brasil. Eu quero que você entenda isso, né? O Brasil, ele foi definido um dia pela Constituição Federal, né? Como é o Brasil? Se alguém pegar a Constituição, ele vai entender como é o Brasil. Tá? Está ali na nossa lei maior a organização do Estado, né? Como funciona a nossa nação, está ali. Estudar direito constitucional é entender o funcionamento do Brasil. Então, nós temos as Forças Armadas. Por que nós temos as Forças Armadas? Porque elas estão descritas lá na Constituição. E na Constituição, no artigo 142, diz: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes, regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se. O que faz as Forças Armadas? Defesa da pátria. Se nós tivermos uma invasão do Brasil, irmãos, ali, pelos argentinos, pelos algum país vizinho, pela Venezuela, pela Bolívia, então as Forças Armadas, cabe às Forças Armadas, segundo a Constituição, que é a nossa lei maior, a defesa da pátria. Essas Forças Armadas vão, então, se mobilizar, Marinha, Exército e Aeronáutica, para impedir uma invasão estrangeira no nosso país. Eles vão defender a nação. Eles também estão aí para garantir os poderes constitucionais. Quais poderes constitucionais? Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, eles estão lá para garantir que a decisão do Judiciário seja cumprida, a decisão do Executivo seja cumprida, a decisão do Legislativo, as leis que surgem, sejam cumpridas. Então, em última instância, é claro que o Exército, as Forças Armadas não são chamadas para qualquer situação, mas vocês sabem que, por exemplo, quando a situação foge do controle, lá no Rio de Janeiro, nós já tivemos intervenções em que não era possível manter a segurança somente com as forças de segurança do Estado, e nós tivemos aí um pedido de intervenção federal, e o Exército caminhou nas ruas, o Exército subiu o morro, o Exército fez operações que trouxeram de volta a lei e a ordem naquela situação em que estava havendo
algum desrespeito à lei e algum tipo de desordem naquele estado, naquele momento. Então, veja, as Forças Armadas têm esse papel, irmãos, e realmente é uma coisa extremamente útil, porque se nós não tivermos um exército, uma Forças Armadas preparadas, irmão, ali, então se você pensar, se nós não tivermos uma marinha, vem pescadores de outro país e pesca aqui no mar do Brasil e leva nossos peixes embora, tá? Uma coisa simples, assim, só para você pensar, né, na utilidade. Então tem a guarda costeira, a marinha vigia, o período ali, o perímetro que é as milhas náuticas que são ali parte do território brasileiro. Então, ali o Brasil é que vai pescar, os pescadores brasileiros, é nosso território. Alguém tem que proteger. O território, o espaço aéreo, irmãos, também, senão passa aqui um avião levando droga, levando uma coisa ou outra. Então, o espaço aéreo também é monitorado. Não é qualquer avião que entra. Se for uma ameaça, se for um avião, de repente, uma aeronave hostil, ela vai ser rapidamente interceptada pela Força Aérea Brasileira. Porque senão vem um avião aqui e solta uma bomba. Vocês viram agora, recente, Estados Unidos foi lá, soltou uma bomba no Irã. Então, assim, né, vai passar um avião aqui por cima e jogar uma bomba na nossa cidade? Então, tem a Força Aérea para defender o nosso espaço aéreo. E tem um exército para defender nas fronteiras também terrestres. Então, a pátria, irmãos, será defendida, né, na terra pelo Exército, no ar pela Aeronáutica e no mar pela Marinha Nacional. Né? Então, essas forças de segurança, essas forças armadas, estão aí para a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Tá? Onde está isso escrito? Na Constituição Federal, artigo 142, né? Lá também tem outros incisos ali dispondo sobre a organização, sobre o dia a dia das Forças Armadas. A gente não vai trabalhar esse tema hoje, né? Então, aqui está o ministro da Defesa. Então, esse ministro pode ser um civil, né? Ele trabalha, na verdade, junto ao presidente da República como ministro de Estado, assim como o ministro da Agricultura, o ministro da Fazenda, tem o ministro da Defesa. Este ministro da Defesa, ele, então, estará em contato direto com o Estado-Maior das Forças Armadas, né, que é o chefe das 3 Forças Armadas, e também os militares, que são os chefes de cada uma das Forças Armadas ali. Então, nós temos essa hierarquia, né, para conhecer. Então, nós temos o ministro da Defesa, que é o ministro José Múcio, ele é engenheiro civil e político lá do estado do Pernambuco, e é o ministro da Defesa, um civil que atua junto ao governo e que responde ao presidente Lula, estando, então, encarregado de defender o Brasil de qualquer ameaça externa, de fazer a defesa do nosso país. Existe alguém que é o chefe dos 3 chefes das Forças Armadas. A gente chama de Estado-Maior das Forças Armadas. Essa pessoa é um militar, sempre ali de mais alta patente, né, de um dos 3, uma das 3 Forças Armadas, e ele é chamado para ser o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Nesse momento, o almirante Renato de Aguiar Freire é o almirante de esquadra, ele vem da Marinha, e ele é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Né? Então, ele está acima do maior oficial do Exército, do maior oficial da Marinha, do maior oficial da Aeronáutica. Então, essas 3 forças têm um chefe das 3, que é o comandante aqui, no caso, o almirante de esquadra, Renato de Aguiar Freire. Nesse momento, ele exerce esta função. Agora, quem é o chefe da Aeronáutica? É o tenente brigadeiro Marcelo Cândides Damasceno. Ele é o comandante da Força Aérea Nacional, é um tenente brigadeiro do ar, né, que é o nome que se dá para a mais alta patente dentro da aeronáutica, tenente brigadeiro, e ele comanda a Força Aérea Nacional. E nós temos também no Exército o general Tomás Ribeiro Paiva, né, ele é o comandante do Exército. Este general, ele é o comandante de todo o Exército brasileiro. Né? Onde tiver um comando do Exército, onde você ouvir a palavra Exército, o comando maior dessa instituição é do hoje general Tomás Ribeiro Paiva. E nós temos a Marinha, né? Onde está o almirante Marcos Sampaio Olsen, que é o comandante da Marinha Nacional.
Então, hoje eu apresentei para você estes oficiais e este ministro de Estado da Defesa no Brasil, falando sobre as Forças Armadas brasileiras, né? E estão aí compostas do ministro da Defesa, o ministro do Estado-Maior das Forças Armadas e os comandantes de cada uma das Forças Armadas.